vamos lá, vamos aí para nossa querida aula de Química, né? Química do professor Germano, direto lá do seu canal do Química G, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do segundo ano do ensino médio, lá da Escola ESA de Pariquera-Sul. Beleza? Então, vamos dar continuidade e as aulas, deixa eu ver aqui direitinho, né? Das aulas 31 e 32, que nós vamos concluí-la, né? Vamos terminar os exercícios. As atividades, elas vão ficar para a semana que vem, né? Evidentemente que quem assistiu a minha última videoaula e já quis adiantar, ótimo, beleza, parabéns, é por aí mesmo, o caminho é esse, né? Eu não preciso estar orientando, mandando, né, dando chicotada em ninguém para fazer exercício. O exercício ele tem que ser voluntário, né? Você tem que se interessar pelo assunto, se motivar, né, pelo assunto, e aí ir lá no caderno de exercícios, resolver as questões e, gostando, né, do assunto, pesquisar, entrar lá na internet e baixar aí até exercícios para ficar super bom, né, nesse assunto de eletroquímica. Beleza? Então tá bom. Vamos então dar sequência. E aí a semana que vem eu anexo aqui o gabarito, né, das atividades mínimas. Beleza? Então é para fazer, hein? Não é para deixar de fazer. Então vamos lá, vamos seguir a sequência, né? Então aula 32, 31 e 32 e vamos continuar, né, a nossa videoaula, né, e terminar de resolver os exercícios da aula 31 e 32. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então vamos aí pro só dando uma lembrada, né? Metal de sacrifício é quando eu tenho a, a, aquele processo, né, de oxirredução de forma espontânea entre o contato de dois materiais, dois metais, né? A partir do momento que isso ocorre, um desses materiais, o que reduz, né, o material que reduz, que é exatamente o ânodo, né, o negativo, isso no caso da pilha, é ele que reduz, então ele perde material, né, ele vai perder massa. Então, o exemplo que foi dado foi justamente essa foto aqui, né? E aí ele coloca esses pedacinhos de metais aqui de magnésio, de forma que quem vai enferrujar, né, entre aspas, que vai perder matéria, vai ser o magnésio e não o leme aqui, né? Não o metal que compõe esse barco aqui, né? A hélice, etc, etc. Então eu posso utilizar esse conceito, né, de oxirredução para fazer conservação de metais, né? Então eu coloco um material para se sacrificar, para ele perder, né, em relação ao meio ambiente, né, o processo de oxirredução, eu provoco o processo de oxirredução e conservo um material em função do detrimento de outro, né? Normalmente até a gente sempre pode optar pelo metal mais barato, né? É muito mais fácil eu trocar essas plaquinhas de magnésio aqui do que trocar o casco do navio inteiro, né? Ficaria totalmente antieconômico,
né? Então, pessoal, essa aula que nós estamos aqui, né, nós estamos discutindo, é para mostrar para vocês uma das utilidades, né, além da pilha, né, do processo de oxirredução. Beleza? Então, tá bom, vamos seguir em frente e vamos aqui para o próximo exercício, né? Para o exercício 6, né? Então, a ferrugem pode ser considerada uma mistura de hidróxidos de ferro 2 e 3. Sua formação pode ser representada da seguinte forma. Então vejam só aqui, ó, pessoal, eu tenho o ferro sólido, né? E aí ele reage com quem? Com o oxigênio da atmosfera e mais a água da atmosfera também, né? E aí ele vai formar tanto o hidróxido de ferro 2 como o hidróxido de ferro 3, né? Aqui é o hidróxido de ferro 2, né? Por quê? Porque aqui é o ferro 2+. E vai formar também, ó, é a mesma reação, tá? É a mesma reação, tá? Às vezes na mesma placa eu tenho os dois tipos de ferro, tá? E aqui, ó, você vê que aqui é um processo, né? Eu vou pegar esse hidróxido de ferro e ele vai modificar em ferro 3, né? Então tá aqui. Então, os rebites são pequenas peças metálicas que utilizam, né? Que auxiliam na fixação mecânica dos pregos. Na verdade, substitui, né? Esse é um processo muito interessante, né? Que você, em vez de pregar, né? Ou até parafusar, você utiliza esse método de rebite, né? Na verdade, você coloca dentro de um espaço e aumenta ele e ele fixa bem. Explique por que os pregos de ferro, contendo pequenos rebites de zinco, são mais resistentes à ferrugem. É simples, né? Porque o zinco apresenta potencial de redução menor que o ferro, oxidando mais facilmente que o ferro, protegendo-o. Esse é um caso de eletrodo metal de sacrifício, né? Então, por exemplo, quando você coloca um rebite, né, de zinco, perdão, né, de zinco num material de ferro, o que vai acontecer? O zinco é que vai ser sacrificado em função do ferro. Então, quem vai se deteriorar vai ser o zinco, não o ferro, tá? Ou o ferro vai demorar mais tempo para se deteriorar, né? Porque depois você teria que substituir esses rebites, né? Isso ocorre também no casco do navio, né? Você utiliza, né? Você vê que o Titanic ele foi afundado, né? Porque quando o iceberg ralou, né? Na lateral do casco do Titanic, ele rasgou, né? Ele tirou de vários compartimentos os rebites, ele quebrou os rebites, né? E foi a partir disso que a água começou a entrar. E como ela entrou em muitos compartimentos, aí o Titanic acabou afundando, né?
Então, o rebite ele é colocado também não só para segurar a chapa, né? Mas você também faz essa relação entre dois metais para que ele funcione como um metal de sacrifício, protegendo o material mais, às vezes o mais caro, né? O mais difícil de você encontrar. Beleza? Então, essa é a explicação aqui desse processo. Ok? Então tá bom, vamos seguir na. Nós respondemos a vamos responder a B, né? Algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro uma tinta conhecida como zarcão, que impede sua oxidação. Propõe uma explicação para esse fato, né? Então todo mundo já viu, aliás, até uma cor muito feia, né? Normalmente é amarelo, laranja, né? Que é uma cor muito característica desse zarcão. O objetivo é realmente dificultar a ação, né, de oxidantes, né, da interação entre o metal e a atmosfera, e aí gerar o processo de enferrujamento. A tinta funciona como uma barreira física, né, como um filme entre o metal e o meio ambiente, né? É como se eu colocasse um escudo. A tinta funciona dessa forma. Ela é um escudo, né, para que eu proteja o material, né? Então ela é uma barreira física impedindo o contato do ferro com os agentes oxidantes, como o gás, oxigênio e a água, né? Tanto que se vocês repararem, por exemplo, numa janela, né? Se eu tiver um único pontinho aqui, ó, por exemplo, um pontinho aqui, aonde por alguma razão, né, lascou a tinta, quebrou, né, a tinta, ela saiu, houve um arranhão de transporte e tal, você vai ver que o processo de enferrujamento ele vai ser muito mais eficiente, né? Você vai enferrujar a partir desse ponto. O resto vai ficar bonitão, lindão, e a ferrugem, né? Exatamente. Por quê? Porque quando você tira a tinta, você permite que o ferro, né, ou o material que compõe o objeto entre em contato com o oxigênio e a água da atmosfera, que são dois agentes oxidantes, né, que vão provocar esse processo de oxirredução. Consequentemente, né, você vai ter a formação aqui da ferrugem, né, que é o óxido de ferro. Beleza? Tanto 2 quanto 3. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos para o sétimo exercício, né? Analisando os potenciais de redução fornecidos abaixo, pode-se concluir que o metal alumínio reage com a água. Escreva a equação que representa essa reação, calculando o seu delta potencial, né? Potencial de redução, né? A variação de tensão, né? Então vamos lá. Então vai ser o maior menos o menor, né? E então eu vou ter aqui, ó, a água, né? A água e o alumínio, que aí é a soma dos dois aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó, a
eu tenho aqui o alumínio puro, né, reagindo com a água, tá? Então vai haver o quê? A formação de hidróxido de alumínio, né, hidróxido de alumínio, e vai liberar o hidrogênio, o gás hidrogênio, né? Então eu vou pegar aqui o maior menos o menor, né? Que é o nosso, é a nossa diferença de potencial de redução, né? Então, quanto que vai gerar de tensão aqui nessa relação da água com o alumínio, né? Vai ser mais 0,83 volts, né? De potencial de redução. Escreva a equação química que representa a formação de uma camada protetora de óxido de alumínio sobre a panela, a partir, né, de alumínio metálico e oxigênio presente no ar, que explica por que podemos utilizar tais objetos em nosso dia a dia, né? Então, na verdade, aqui, ó, isso com o oxigênio, eu vou formar o óxido de alumínio, né? Que vai acabar funcionando como um protetor, né? Aqui ele está se referindo a uma panela, né? Por exemplo, quando você lava as panelas de alumínio, vocês podem perceber que com o tempo elas vão perdendo o brilho, né? Ela vai ficando aquele cinza escuro. O cinza escuro é justamente o óxido de alumínio. E ele funciona, né, como um protetor para o material, né? Depois de um certo tempo, essa panela vai durar muito mais tempo em função dessa exposição com oxigênio. Beleza? Ok? Então a explicação é essa, né? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Vamos seguir aqui. O oitavo, né, exercício, né? Que aí eu tenho sulfato de chumbo. Tá aqui, ó. As baterias utilizadas em automóveis, né, são constituídas de lâminas de chumbo e óxido de chumbo, mergulhados em uma solução de ácido sulfúrico, né? As semi-reações dessa bateria podem ser representadas da seguinte forma, né? Então eu tenho aqui, ó, sulfato de chumbo, né? E ele, como ele está em uma solução, então ele está ionizado aqui, né? Ele vai ionizar aqui, né? Ele vai ganhar, né, esses dois elétrons aqui. O chumbo vai ficar zero, vai ficar puro, e o sulfato na solução, que é a solução de ácido, né? E o óxido de chumbo, né, da mesma forma, né, reagindo aqui com hidrogênio, ganhando também dois elétrons, vai formar o sulfato de chumbo, né, e mais a água. Ou seja, a solução, né, de sulfato. E aí, nesse caso, primeiro caso aqui, eu tenho potencial de redução aqui mais 0,356 e aqui mais 1,615, né? Então, escreva a reação global dessa bateria e calcule o seu ΔE. Então, eu vou repetir aqui as minhas, né, as duas coisas, eu vou somar as duas. Então, eu vou ter aqui, ó, chumbo, a placa de chumbo, a óxido de chumbo, mais o ácido sulfúrico, né? Tudo isso, essa aqui é a bateria, né? E aí, no processo, né, de oxirredução, aí vai ocorrer o que?
a formação do sulfato, né, do sulfato de chumbo mais a água. Então eu vou ter aqui o maior menos o menor. Então você vê que dá quase 2 volts, hein? Você vê? Por isso que utiliza, né, a bateria como uma fonte de energia para o carro, né? Até porque com 6 placas, né, você chega nos 12 volts que são utilizados em todo o circuito elétrico de um automóvel, né? Então, para você ver, no caso da bateria, eu teria 6 pilhas ligadas em série, cada uma produzindo 1,971 volts, né? Por isso que é utilizado dessa forma. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Sabendo que as baterias dos automóveis apresentam DDP de 12 volts, explique, né, a discrepância entre desse valor em relação ao calculado no item E, né? Foi exatamente a explicação que eu acabei de dar para vocês, né? Na verdade, as baterias, elas são a associação em série de várias pilhas, né? E nesse caso, de 6 pilhas, né? No caso, 6 pilhas associadas em série. Beleza? Tranquilo, né? Então tá bom, pessoal. Então com isso aqui, ó, a gente conclui, né, os exercícios dessa videoaula, né? Concluímos a aula 31 e 32, né? E vocês agora vão fazer as atividades mínimas e complementares dessa aula, beleza? Então, vai ser aonde? Vai ser lá no caderno de exercício 3, capítulo 3. E aí no nosso próximo encontro eu coloco aqui o gabarito, né, para que vocês possam conferir, beleza? Então não deixem de fazer essas atividades mínimas e complementares. Legal? Então tá bom. Então, pessoal, dúvida já sabe, via ClaSap, via Plural, né? E química.gelefooibu.com.br, né? É simples, né? É só entrar em contato que nós tiramos todas as dúvidas, beleza? Então tá bom. Então, pessoal, concluímos então aqui a aula 31 e 32, tá? Beleza? Muitas saudades, né? Não vejo a hora, realmente não vejo a hora da gente estar junto novamente em sala de aula, né? Para a gente dar continuidade a esse aprendizado, né? Que na verdade até de uma certa forma está cada dia mais, né, enriquecido em todos os sentidos, né? A gente está aprendendo muito, né, com tudo isso que está acontecendo, com o distanciamento social, né, com a obrigatoriedade, né, de nós estarmos nos interrelacionando de forma remota, né, longe, né? Mas o que é o mais importante nessa história? É nós estarmos se interrelacionando. Ou seja, a gente continua junto, né? Apesar de fisicamente não estarmos no mesmo espaço, né? Mas espiritualmente, né? E de uma forma
né, mecanizada, né, com metodologia, com planejamento, de vocês estarem ouvindo a voz, né, de todos os professores, né, em alguns casos até vendo a imagem deles, né, e estar interagindo e não perdendo, né, o que a gente não pode perder o contato, né, de forma que a gente possa dar continuidade. Tanto que nós vamos sentir melhor tudo isso que eu falei exatamente quando a gente voltar, né? Porque o que vai ocorrer? Na verdade, a nossa saudade ela está dividida em duas situações, sob o meu ponto de vista, tá, pessoal? Em duas situações. Uma efetiva, né? Eu não vejo, eu não estou vendo meus alunos, né? Eu não estou enxergando eles literalmente. Realmente faz já, né? Se não me falha a memória, quase 2 meses, né? Que a gente não se vê, que a gente não convive, né? Efetivamente. Então, é lógico, se eu olhar sobre esse ponto de vista, realmente a saudade é muito grande. Agora, se eu olhar, né, pelo contato que a gente tem pelas lives, né, ouvindo a voz de vocês ouvindo a minha voz, a gente conversando, né, a gente trocando ideias, então a nossa saudade ela vai ficar restrita, né, a uma semana. Né, vocês vão ter a impressão que conversaram comigo há uma semana atrás. Né? Evidentemente que presencialmente tudo isso é muito melhor. Beleza? Falei demais, né? E até porque se eu começar a ficar falando muito, como eu sou chorão, né? Vocês sabem que eu sou chorão, então eu já vou começar a chorar aqui, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço, né, para vocês. Fiquem em paz. Um beijo no coração de cada um, tá? E fiquem tranquilos que tudo isso vai passar, tudo isso vai virar uma boa história para a gente contar lá no futuro. Beleza? Beijão então a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.